A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito. Aqui brigam as ideias e não as pessoas. Desarme-se! Está no ar esse programa que tem contribuído com a democracia, tem contribuído para que você em casa, que é suficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Você que ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva, dê o joinha, é de graça. Isso faz com que o nosso conteúdo de qualidade chegue ao maior número possível de pessoas. Estamos em busca dos 400 mil inscritos. Você também deixa a sua mensagem por meio do nosso WhatsApp 62 99 311 5327. Vamos lá então com esse debate quente, esse debate franco e direto, hoje com duas mulheres notáveis. Aqui só tem gigantes para debater os principais assuntos da política. E o tema de hoje é muito polêmico, mas muito polêmico. A gente vai falar do aborto. Qual a sua opinião? Comigo, Manu Jacobi, ela que é presidente do PSOL Goiânia, é professora e doutoranda em educação pela UFG, Universidade Federal de Goiás. Tudo bem, Manu? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui e espero que vocês gostem do debate. Prazer é todo nosso. Conosco também Valdinéia Ladislau, é jornalista, escritora, jornalista de direita. Hoje são poucos jornalistas de direita, né, Valdinéia? Seja bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui, Manu. Vamos fazer um debate aqui sobre um tema que é crucial para a sociedade. É algo que pode definir o futuro do Brasil. Por que tem pouco jornalista de direita? É porque as faculdades só têm professores de esquerda, né? Então, a garotada chega lá muito jovem, eu também cheguei muito jovem, só que eu já tinha um posicionamento. E aí eu fui só um pouco seduzida. E durante a trajetória da gente, você vai lendo mais, vai crescendo, aí você realmente entende o que é, o que deve ser, o que é correto, o que não é correto. Mas é por causa disso, por causa dos professores, que são pelo menos 80% de esquerda. Como a Manu, né? Então, de esquerda. Eu já começo respeitosamente discordando de você. Eu formei na Universidade Federal de Goiás e, assim, os cursos são majoritariamente de direita, não né? De jornalismo. Medicina, engenharia, não química, jornalismo. Física, jornalismo também tem professores. Então, assim, não dá pra gente falar que os professores, na verdade, não tem nenhuma pesquisa que fale que os professores são de direita ou de esquerda. Eu estudei na né? UFG. Odontologia, eu também, por isso que eu tô falando. Os cursos de odontologia, física, então, engenharia civil, engenharia da computação, agronomia, veterinária. Se você for puxar o currículo dos professores, eles têm um posicionamento de direita. Mas o assunto é outro. São humanas. É a área de humanas, letras são de esquerda. Não, inclusive o curso de história tem, assim, vários relatos de estudantes e professores super sectários. Então, assim, eu não consigo enxergar dessa maneira. Vamos lá, então. Vamos falar sobre o assunto mais discutido do ano, que vai dominar, sem dúvida alguma, todos os veículos de comunicação, toda a internet, toda a imprensa, que é a descriminalização do aborto. A nossa pergunta do dia é sobre esse tema. Com mais de 40 assinaturas, o projeto de decreto legislativo determina que seja feito um plebiscito para decidir sobre a legalização ou não do aborto. A iniciativa dos parlamentares vem após o Supremo Tribunal Federal iniciar, no final de setembro, o julgamento de uma ação movida pelo PSOL em 2017 sobre a descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas da gestação. O único voto registrado até agora foi da ex-presidente do STF, Rosa Weber, favorável à descriminalização. O projeto prevê que a consulta à população seja feita em todo o país e os eleitores deverão responder sim ou não à pergunta. Caso a maioria do eleitorado vote sim, o Congresso deve analisar e aprovar um projeto que torne o aborto legal. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição,
é o primeiro a assinar a proposta e defende que é relevante ouvir a opinião dos brasileiros, levando em conta a importância do tema para a sociedade. O pedido de plebiscito deve ser aprovado tanto pelo Senado quanto pela Câmara. E caso vire lei, a consulta popular será organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O texto prevê a realização do plebiscito no prazo máximo de 2 anos a contar da publicação do decreto legislativo. O projeto aguarda designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Diante disso, deixamos a seguinte pergunta: descriminalização do aborto. Quem deve decidir é o povo? Vou começar com a Valdineia. Você é a favor desse plebiscito para que a população decida o que ela quer? Rafael, eu trabalhei 29 anos na área do direito como jornalista. Tanto o STF legislar é um absurdo total, quanto um plebiscito. Sabe por quê? Porque a Constituição Federal, que inclusive esse mês de outubro está completando 35 anos, ela diz que o direito à vida é uma cláusula pétrea, ou seja, ela não muda, não tem como mexer, a não ser que o Congresso fale assim, vamos fazer outra coisa, não pode emendar, entendeu? Nem o Congresso. Então, um plebiscito, nós vivemos no tempos de absurdos, né? Absurdos jurídicos, mas um plebiscito, com certeza a população seria contra o aborto. Mas nem o plebiscito é uma questão legal, entendeu? O STF não pode decidir sobre isso, o Congresso não pode decidir sobre isso e o povo também legalmente não deve decidir sobre isso. Se for levado a plebiscito, os abortistas perdem com certeza, porque a sociedade brasileira é majoritariamente contra o aborto, né? Mas a questão isso é uma cláusula pétrea, não devia nem estar sendo discutido juridicamente. Não tem como mudar, não teria, né? Se a Constituição fosse respeitada. Manu Jacob, quem deve decidir é o povo, na sua visão, sobre a descriminalização do aborto ou não? Então, eu não trabalho com premonição, entendeu? De que o povo decidiria que não. Eu não tenho essa certeza. Mas eu acho que também não é o povo que decide, não. Quem decide é a mulher. Quem deveria decidir e quem decide. Porque a lei, do ponto de vista da prática, ela é incompetente. Mesmo havendo a descriminalização do aborto, a criminalização do aborto, as mulheres abortam. A diferença é que quem são as que morrem? As mulheres que vivem em vulnerabilidade social. Todo mundo que está assistindo esse programa aqui conhece alguém que já fez ou já fez. Então, não é uma questão que agora vai se proibir. É importante que a gente entenda que o aborto no Brasil, a interrupção voluntária da gravidez, ela é legalizada, quer queira, quer não, em 3 circunstâncias. Que a gente precisa ser honesto aqui com o público que está assistindo a gente. Em 3 circunstâncias, sim. Em caso de estupro, né? Em caso do bebê nascer acéfalo, e em caso de... Qual que é o outro? Risco de vida da mulher. Risco de vida para a mulher. Só que, Rafael, mesmo nessas 3 circunstâncias, vou usar uma expressão bem popular aqui que a gente conhece, é um queijo, uma rapadura para que o aborto seja feito. Crianças de 10 anos, de 9 anos que sofrem violência são expostas à violência da mídia, à violência do fundamentalismo religioso, e muitas não conseguem um direito que também é constitucional. E aí, a Constituição, ela garante, a partir da legislação, não só a legislação brasileira, mas dos direitos humanos, o direito à vida a partir do momento que nasce. A partir do momento que nasce. Não existe consenso entre ciência, religião e a filosofia de qual que é a origem da vida. A ciência não existe não consenso. Dá isso como garantia? A vida como garantia? Não, porque assim, a maioria dos estudos científicos dizem que a partir da concepção há vida. Isso, mas aí o que acontece? A nossa democracia, ela sofre muitas pressões de pensamentos fundamentalistas, né? Que falam que a vida, tem religião que fala que a vida surge antes da pessoa fecundar, que a pessoa, enquanto espírito,
escolhe o pai e a mãe, né? Então, diante do Estado brasileiro, que tem uma diversidade ideológica, filosófica e religiosa, é preciso que se tenha uma premissa para que isso seja considerado enquanto lei, principalmente um país de dimensão continental, né? Então, o que a legislação garante? Isso, ela garante a vida, mas depois que nasce. Ok, deixa eu fazer um questionamento aqui para você. Daqui a pouco a Valdineia entra também, a fala dela foi um pouco mais curta. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para que quem está em casa tire as suas próprias conclusões. No discurso feminista, no discurso de muita gente, é o seguinte, o corpo pertence à mulher. Mas quando existe um outro ser na mulher, que inclusive veio de uma relação com o homem, o corpo da mulher não passa a estar também relacionado ao corpo de uma criança que está nascendo, e o próprio pai teria o direito sobre essa criança que vai nascer para você? Então, é importante a gente entender que eu, né, sou do PSOL, sou presidente municipal do PSOL, essa ação está sendo movida por uma ação dos parlamentares do PSOL em 2017. Nós não queremos que as mulheres abortem. É importante deixar isso evidente. Nós não queremos. Mas isso não é uma contradição? Não, nós não queremos. Caso seja necessário, nós não queremos que elas morram. E se elas sobreviverem a essa violência, nós não queremos que elas sejam presas. Sabe? Quem já foi preso por conta do aborto? Alguém já foi preso? Tem. Depois eu conto a história do médico. Tem vários relatos de mulheres que foram, inclusive essa semana, algemadas dentro de um hospital do SUS, entendeu? Porque foi identificado que ela passou por um procedimento abortivo. E ela passou por uma situação de risco de vida, foi parar no hospital, identificaram que era um caso de aborto e ela foi algemada na maca que ela estava. Então, eu quero perguntar para quem está assistindo a gente, Rafael e quem está assistindo a gente, a mulher que aborta, ela tem que ser presa? Mas a pergunta que eu fiz, Manu, foi em relação ao corpo da mulher. Quando existe um outro ser dentro dela, o corpo da mulher continua sendo dela ou ela tem responsabilidade sobre o bebê, sobre uma criança, que também é do homem que ajudou a gerá-lo? Pois é, mas está no corpo de quem? Não é do corpo da mulher? E isso faz parte do corpo da mulher? O problema é que não faz parte. É essa a questão, porque os homens abortam desde o surgimento da humanidade. Nós temos milhares de crianças sem registro do nome do pai no Brasil. Devem ser punidos também. Mas não são. Ok. Deixa eu passar a bola para a Valdineia. Valdineia, qual a sua opinião? O corpo da mulher pertence a ela quando ela está gerando uma criança ou não? O corpo da mulher é dela, mas o corpo do bebê é do bebê, né? Agora fica aquela coisa, mas está dentro do corpo da mulher. Isso é biologia. Não adianta querer brigar com a biologia. Biologia é assim, a mulher é quem gera. Não existe um jeito do homem engravidar e ele gerar. É a mulher quem gera. Então, essa discussão é aquela discussão assim de quem nasceu primeiro, ovo ou galinha, sabe? Aquelas coisas que não tem fim. Porque isso nunca vai mudar. O bebê sai de dentro do útero da mulher. Agora, ela falou que a lei diz que é a partir do momento que o Estado garante, né, a vida da criança. Mas é engraçado, o Estado, vamos ficar um pouquinho, eu quero ir para a questão biológica, porque ela falou dessa questão biológica, mas vamos primeiro para a jurídica, né? O Estado garante a vida dos seres humanos só depois que nasce, sai do útero materno. Mas o Estado garante a vida das tartarugas dentro do ovo da tartaruga. Gente, existe incoerência maior do que essa? Nada contra as tartarugas também. Nada contra as tartarugas, mas eu prefiro que morram 1000 tartarugas a uma criança. Eu prefiro. Qual é que você prefere? 1000 tartarugas ou uma criança viva? Porque olha só que interessante. É a Lei 9.605/98, que é a lei ambiental. Ela protege os ovos de tartaruga. Por que protege os ovos de tartaruga? Então, que a lei protegesse a tartaruguinha depois que saiu do ovo. Aí é coerente. Como protege o ser humano só depois que a mulher dá luz. Aí seria coerente. Olha como é incoerente, olha como o mundo está louco, como o mundo está virado. Uma tartaruga vale mais do que um bebê. Essa é a realidade.
Essa é a realidade. O que a sociedade precisa entender? Não aceitar um absurdo desse, quando uma tartaruga vale mais do que um bebê. Pois não, Manu? Não, é assim, eu participo de vários debates sobre a interrupção voluntária da gravidez, e esse foi a primeira vez que eu vejo um argumento desse, sabe? E eu não acho ele legítimo para um debate que a gente está querendo fazer isso aqui com seriedade. Nossa, sabe? Se não for sério isso, minha amiga. Não, comparar o ovo de tartaruga com a gestação de uma mulher, de um ser humano passível de racionalidade, de direitos e deveres na sociedade. Por isso que é um absurdo. Entendeu? Totalmente esdrúxula a comparação. Esdrúxula. É esdrúxula. Mas eu quero falar de coisa séria aqui. De tartaruga. Pois é, eu quero falar de coisa séria aqui. Porque o ponto da questão que a Rosa Weber apresenta na sua arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é 442, que é isso que está em debate hoje, e que pode ser que se arraste durante todo esse ano, né, ou esse resto de ano, porque os votos dos ministros são muito longos, né? Ela apresentou um voto de 129 páginas, e eu li. E o que ficou para mim dessa questão é que o Estado não pode sobrepor os direitos de uma pessoa que goza dos plenos direitos e deveres na sociedade, de mulheres, meninas, crianças, diante de um ser vivo, né, ou de um feto, que ainda nem nasceu. Ele não pode sobrepor os direitos. Manu, mas ela diante uma mulher que a Rosa Weber não fala só das exceções, ela diz que não, eu tô falando de todas. Até a 12ª semana, a mulher teria o direito, por qualquer motivo, ao aborto. Isso, a gente não está falando de exceção. Não, eu não estou falando de exceção. Eu estou falando que o Estado não pode, e isso ela fala também no seu voto, que ele não pode sobrepor os direitos de uma pessoa que goza dos plenos direitos e deveres garantidos na Constituição diante de um feto que nem nasceu. E um feto ou é uma criança? Então... Eu vou perguntar para vocês duas. É um feto ou é uma criança? É um feto. É um feto ou uma criança? Olha, é um feto por quê? Porque o ser humano tem vários estágios. O primeiro estágio chama-se zigoto. É aquele do momento da concepção. Certo. A hora que gruda no útero, aí passa a ser embrião. Ele é considerado embrião até a 8ª semana. Da 9ª semana em diante é feto. Por exemplo, tem fetos que deixam de ser fetos. Eu já vi casos de criança que nasceu com 28 semanas. Mas também tem uma amiga minha que teve o filho dela com 42 semanas. Então essa criança de 28 semanas deixou de ser feto e passou a ser um recém-nascido. Mas o feto é uma vida. É claro, são os estágios do ser humano. O velho é menos humano, o jovem é menos humano, o adulto é menos humano do que o adolescente, ou ele é menos humano que o velho. E aí são estágios da vida. É nessa questão que a Rosa Weber ela desvia desse debate filosófico e religioso sobre a origem da vida, né? Porque a partir de um momento a Constituição garante os direitos plenos, né? De uma criança, tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muita gente, que pouco a gente vê os conselhos tutelares trabalhando diretamente com o ECA, né? Gostaria até de chamar atenção para esse debate. Da questão das mulheres também. A gente vive uma sociedade que tem alto índice de feminicídio, de violência. Então, nessa questão social, ela sai dessa seara religiosa. Nessa questão social, a mulher que pratica o aborto, ela já vem de um processo de negligência do Estado em outras instâncias. O aborto ele é um elemento de várias outras negligências. São mulheres pobres, negras, são mulheres indígenas, porque as mulheres que têm condição de fazer, elas fazem. Elas vão para clínicas particulares, elas vão para outro país fazer e voltam vivas. Entendeu? Agora, as outras, as mulheres que não têm condição, elas passam por diversos problemas, morrem, e quando não morrem, dá vários problemas da saúde ginecológica da mulher que vai tensionar o SUS. Manu, você já teve o desprazer de ver um vídeo sobre o aborto? Sim. Você já teve? Eu vou explicar e eu até aconselho a ninguém assistir, porque a cena é muito forte. Muito triste. É como se fosse uma agulha
o bebê sendo espetado ali. E aí ele ele começa a espernear. Ele começa a desviar. Ele sente né? dor. E no final desse processo, sente muita dor. Para que ele seja descartado, cortam-se os braços, corta a cabeça, as pernas. Eu tive o desprazer de assistir um vídeo como esse. É doído. E eu fiquei com embrulho no estômago. É doído. Eu fiquei enjoado. Não, e você sabia, antes de fazer esse debate aqui, eu tenho estudado sobre o tema, algumas pesquisas dizem que 1 a cada 4 mulheres abortam. Outras pesquisas dizem que 1 a cada 7 mulheres abortam. Eu não acredito muito nesses números, mas se a gente for pegar a população de mulheres no Brasil, 103 milhões de mulheres, estima-se que mais de 15 milhões de crianças deixaram de nascer por conta do aborto. Outro fato que eu acho que tem que ser levado em consideração é o arrependimento. Boa parte, a maioria das mulheres que abortam se arrependem. Não, a mãe do Cristiano Ronaldo, inclusive, você sabia que ela queria abortá-lo? Ela queria abortá-lo? Imagina o erro que não seria ele abortar. A mãe do Beethoven também queria abortar Beethoven. Ou seja, quantos talentos estão hoje, nem nos cemitérios, né? Foram descartados, jogados no lixo. Estão no lixo. Por conta desse procedimento. Será que isso está certo? E quando a gente fala sobre o aborto, a imprensa, que você até criticou nesse aspecto, ela dá sempre o seguinte enfoque. Muitas mulheres morrem por conta de procedimentos mal feitos de aborto. Sabe quantas mulheres que morreram de 2006 a 2014? 700 mulheres. E quantos bebês? E quantas vidas deixaram de nascer? 15 milhões. Aí eu te pergunto, o que vale mais? 15 milhões de crianças que deixaram de morrer, de nascer, ou 700 mulheres que morreram? Então, eu estou aqui no site da Câmara Legislativa, que eu acho que a gente tem que recorrer às pesquisas. Sem dúvida. Né? A gente tem que recorrer às pesquisas. E que fala, em uma dessas pesquisas que foi feita pela Câmara Legislativa dos Deputados, falou que cerca de 800 mil mulheres praticam o aborto todos os anos. Se for pegar as mulheres vivas, daria o número de mais ou menos 15 milhões de mulheres. Essa prática que você relatou, né, de agulha e tal... Ela é real. É real e existem outras piores. Outras piores. Qual? Entendeu? De tomar remédios, chás. Existem... Sim. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é justamente sobre isso. Para que não haja essa atrocidade que acontece não só com o feto, mas com a mulher também, Rafael. Tem mulheres que colocam... A gente nem sabe, né? Que hora que vai passar o programa, mas é ruim a gente falar sobre isso, né? Agulha de crochê, né? Vários procedimentos horríveis, sabe? Que é realmente monstruoso. Crueldade contra o bebê. Sabe? É monstruoso. Então, quando a gente fala sobre o aborto seguro, não é dessa forma que a gente defende que aconteça, não. Nem para a mulher, nem para o feto. Tem que ter uma margem de segurança, né? Então, tem que ter medicamento. Mas como que o feto não sofreria? Oi? Como que o feto não sofreria ou a criança não sofreria? Em outros países, eles já fazem analgesia, porque já descobriu que fetos sentem dor, muita dor. Seria, nessa lei aqui ambiental, seria crime, porque crueldade contra animais é crime. Então, a crueldade contra o ser humano devia ser mais crime. No Canadá, por exemplo, e em outros países, né, existem métodos avançados, né, para que não ocorra nem dano ao corpo da mulher e nem essas coisas de chá, de agulha. Então tem que matar na frieza mesmo, tem que matar silenciosamente, que está resolvido. Ou seja, o ser humano se torna bom quando ele mata um feto de uma maneira sem que o feto sinta dor. Segura para a mulher, Rafael, né? Essa é uma decisão que a mulher que tem que tomar. Mas o homem não participou. Quando o homem, por exemplo, abandona a criança, o que é um absurdo e que acontece mais no Brasil, o homem tem que ser responsabilizado e todos nós cobramos isso do homem. É um homem de verdade que assume uma criança.
E por que que quando ele gera uma criança numa gravidez, o homem não tem que participar de nada? Se na hora da relação sexual, as duas pessoas participaram. Não, ele deveria participar dessa decisão, do pré-natal, né? Se a mulher decidir, se ela decidir seguir com a gravidez, deveria sim. Mas o que acontece, o que saiu nessa pesquisa da semana passada, que foi realizada pela UNB, é que as mulheres, um número alarmante, 23% das mulheres que praticam o aborto, elas têm, mulheres, né, com muitas aspas, elas têm entre 12 e 16 anos. Nós não estamos falando aqui, gente, de mulheres, eu vou ter uma relação sexual aqui e só para eu abortar. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de violência, nós estamos falando de estupro, nós estamos falando de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade. Não são exceções. A legislação já garante isso. Pois é, mas não é exceção isso que eu estou falando. Mas o voto da ministra Rosa Weber é em qualquer situação. Pois é. A senhora é contra o voto dela, então? Não, eu sou a favor. Então a senhora é a favor em qualquer situação. Em qualquer situação, mas o que a gente está falando aqui das mulheres que mais abortam e que morrem, são mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, da qual o Estado deixa de cumprir outras prerrogativas para ela ter qualidade de vida. Deixa eu ir passando a bola para a Valdineia. Eu até peço desculpa, Valdineia, mas eu fiz os questionamentos aqui e vou fazer para você também. Eu queria falar, eu quero mostrar esse livro, porque tem um artigo aqui, esse livro é seu, você é escritora. Esse livro é meu, opinião politicamente incorreta. E é uma coletânea de artigos que eu fiz para jornal, né? Sou jornalista. E aqui eu vejo como que ela falou, ela resumiu o voto da Rosa Weber. Eu acho que ela pegou o voto do Barroso de 2016, que eu vou ler aqui a matéria. Era do individualismo. Foi publicado no jornal O Popular, de Goiânia, que é do grupo Jaime Câmara, em 11 de dezembro de 2016. Vivemos uma tendência antropológica mundial percebida desde os anos 1970 e que, infelizmente, tem permeado a cultura e educação ocidental, a elaboração de leis e a interpretação delas. Valores absolutos e maiores, como o direito à vida, são questionados para proteger direitos menores individuais. O que eu quero começa a ser mais importante do que o que eu devo ou não fazer. Recente decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, analisou o pedido de habeas corpus para soltura de médicos presos por aborto. Em voto eivado desse sentimento individualista, o relator, ministro Barroso, analisou que a lei penal diz claramente que é crime e considerou que o direito da mulher à sua individualidade é mais importante do que o direito à vida de terceiros, no caso de criança que está se desenvolvendo no útero. Trecho do voto do relator questiona o fato de a lei impor à mulher completar a gestação. Abre aspas. Como se tratasse de um útero a serviço da sociedade e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de ser, pensar e viver a própria vida, fecha aspas. Se uma decisão judicial pode retirar o direito à vida para manter o direito ao que quero, posso questionar judicialmente outras coisas que o Estado impõe e que não me agradam, como pagar impostos. No entendimento dos ministros, meu querer vem antes da sociedade e do Estado. Se o assassinato de um ser humano deixa de ser crime, o feto é um ser humano em desenvolvimento, a primeira turma do STF tem, então, a obrigação de manter-se coerente. Se uma pessoa não pagar impostos por considerá-los agressivos à sua individualidade, tais impostos têm de ser considerados inconstitucionais. Os ministros entenderam também que o aborto já é aceito em países desenvolvidos. Copiar o que tem de ético nos países desenvolvidos como mínimos privilégios para altos agentes públicos, ninguém quer. Quando membros da mais alta corte do país decidem aleatoriamente que se pode interromper gravidez até o 3º mês, gera grave precedente.
pois com 12 semanas de vida, o bebê já é tão ser humano quanto um feto de 30 semanas. Só não tem o mesmo tamanho. Então, pode-se questionar gestação em qualquer tempo. Tal entendimento também é lamentável do ponto de vista ético. Quebra-se o princípio de que o primeiro direito a ser defendido é o direito à vida, do qual derivam todos os demais, inclusive os individuais. Isso aqui eu fiz em 2016 por causa do voto do Barroso, que eu acho que a nossa querida ministra simplesmente pediu para ele, copiou e jogou lá. Então a tendência é o Barroso seguir o voto da Rosa Weber. Em 2016 ele disse o que a Weber está dizendo hoje, ou seja, ela está dizendo o que ele disse em 2016. Ou seja, olha como é perigoso isso. Quando um direito individual se sobrepor a outros direitos, eu vou dizer, eu não quero pagar impostos. Eu vou entrar na justiça com base nesse entendimento. Afinal de contas, eu, indivíduo, sou mais importante do que a sociedade quer me impor, que o Estado quer me impor. E a gente vê isso. Isso vai acontecer. Isso tem alguma chance de acontecer? Não vai, porque eles não são loucos. Porque se ninguém pagar impostos, os salários deles vão embora. O país desestrutura, desorganiza. Então, o que eu quero dizer é que o voto da Weber, isso aqui é a mesma coisa, sabe? E essa decisão com o voto do relator nesse HC de 2016. E outra coisa, sabe por que essa DPF foi proposta? Por causa desse habeas corpus que eu tenho aqui nesse livro. Foi por causa disso que o PSOL propôs a DPF 442. E por que ela nunca foi apreciada lá no Congresso? Porque não tem motivo para ser apreciada. Você não pode discutir cláusula pétrea da Constituição Federal. Não pode. Então, agora eles atropelam tudo. Nós sabemos que estamos com um Supremo totalmente estranho, alienígena. Eles atropelam tudo e vêm dizer, não, mas a gente tem que discutir sim essa questão. Como discutir uma questão que a lei diz que não pode ser a lei maior, a Constituição Federal, direito à vida. O direito à vida é inalienável. E já existem, como ela falou, eu completei para ela, o direito quando a mulher está em risco de vida. Esses já são coisas que acrescentaram. Por quê? Por causa das necessidades humanas. Ok, Valdinéia, entendeu? Deixa eu passar para Manu a respeito do que a Valdinéia disse. Então, não é uma decisão aleatória do STF. O Brasil discute a interrupção voluntária da gravidez há quase 40 anos. Então, assim, não é uma coisa que a gente está pensando agora, está surgindo agora. É uma coisa que já vem, é um debate que já vem sendo amadurecido há muito tempo. Esse debate, gente, ele não pode ser desassociado, desconectado, né, o debate da descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, com as políticas públicas. Políticas públicas está relacionado com o quê? Com educação sexual dentro das escolas. E isso não é ensinar as crianças a fazerem sexo. Essa pesquisa da qual eu cito ela aqui, que está no site do Senado, fala que, no site da Câmara dos Deputados, fala que as mulheres que mais abortam são as mulheres jovens, antes dos 40 anos. 23% são mulheres, meninas, né? Entre 12 e 16 anos. Essa discussão precisa estar dentro da escola. 23%, 77%. Nós precisamos... São as outras mulheres. Isso. Nós precisamos... Então, na verdade, nessa de fase é minoria. para cá, entendeu? Mas assim, é muito difícil hoje, na realidade, a mulher depois dos 40 anos ter filho. Isso. Não, mas é possível. Muito difícil. É muito difícil, mas é uma minoria. Mas aí o que acontece? O que chama a atenção são essas mulheres, meninas, que estão em fase de formação tanto do seu corpo, quanto intelectualmente, fisicamente, enfim. Então, esse debate ele não pode ser desconectado de uma educação sexual que ensine, não só as mulheres, mas os homens também, a se precaver, a se preservar. O outro ponto é a desburocratização da entrega de contraceptivos. A gente precisa ter domínio à sociedade, isso tem que ser fácil, acessível. Quais são os métodos? Porque o que a gente muito escuta, Rafael, é que a mulher engravida por que é? Porque só ir no postinho lá pegar o anticoncepcional ou a camisinha. Mas a maioria das mulheres sabe como que engravida.
Sabe? Mas assim, se a gente for andar pelo Brasil profundo, não precisa ir pro Brasil, não. Goiás, profundo, entendeu? Nós temos uma massa de trabalhadores e de trabalhadoras também, que vivem situações precárias de vida e que, não, olha aqui, e que isso influencia na sua concepção de vida. Muitos homens de mulheres que têm 5, 6 filhos não querem usar camisinha. Não quer usar, porque é um afronto, é um abuso. Então, a educação sexual... Mas a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo? Pois é, mas tem, mas quando eu falo da educação sexual, essa educação, ela tem que chegar lá, né, na periferia também, entendeu? Claro. Campanhas de conscientização do governo tem que chegar lá. Então, quando a gente fala da interrupção voluntária da gravidez, não é agora tá liberado, gente. Quem quiser engravidar e abortar, tá não. Nós estamos falando de campanhas para que elas não precisem Pelo fazer voto isso. da Rosa Weber, Manu, tá liberado. Tá liberado por qualquer razão. Não, mas ela Afinal de cita contas, isso você não diz citando. que o corpo é da mulher? Não, o seu corpo é seu corpo? O meu corpo é meu corpo. O seu corpo, quando não tem outro ser, é o seu corpo. Não, o meu corpo com outro ser aqui dentro, ele continua sendo meu. O porque homem não quem é dotado de racionalidade... Não, o homem participar não é uma coisa. Agora, o meu corpo então pode matar os animais, então. Não. Porque os animais não têm racionalidade. Deixa eu te falar. Não vamos comparar, assim, a primeira vez, igual eu falei, não vamos comparar uma coisa com a outra, gente. Mas a vida humana, a vida humana dos animais não tem mais valor de uma pessoa que trabalha, que paga imposto, que então, estuda, que faz de tudo com ovo de tartaruga, gente, pelo amor de Deus. Então isso tornaria mais grave. Isso eu não tô menosprezando. Eu queria perguntar o que é mais importante, é tartaruga ou ser humano, Manu? Não tem comparação. Ah, não tem? Não então, tem comparação. Se tem uma tartaruga aqui que vai cair no abismo e tem uma pessoa que vai cair no abismo, você corre e pega a tartaruga. Não tem como comparar Manu, isso, gente. Tem um abismo aqui, tem uma tartaruga caindo. Isso. Ela vai morrer. A vida de uma mulher tem um ser humano, de uma tartaruga. Tem uma criança aqui de 2 anos. Não tem comparação. Isso não quer dizer que eu tô menosprezando a vida das tartarugas. Não. Tô falando que não tem. Eu vou pegar um ser humano que tá caindo. Pois é. É óbvio. Não tem comparação. Eu, pelo menos da minha opinião, não pode, né? Então você não sabe o que vale mais. Não, uma tartaruga ou um ser humano. Você não respondeu a pergunta que eu fiz. Eu não quero mensurar porque não tem comparação. Você a gente comparar a vida da tartaruga com de uma mulher que é mãe, que é trabalhadora, que paga imposto, que tem todos os direitos constitucionais. Tem direito de viver. Dos direitos humanos também. Manu, entendeu? Vou parar com a tartaruga. Quero só te fazer uma pergunta para deixar claro aqui. O que é mais importante? Eu coloquei dados aqui. Se você mesmo trouxe um dado que 800 mil mulheres abortam todos os anos. Isso. Em não é 20 real, anos, não é real, não. Em 20 anos, nós temos então 16 milhões de abortos, ok? Isso é matemático. 2 vezes 8, 16. 16 milhões de abortos. Durante 12 anos, 700 mulheres morreram por conta de procedimentos mal feitos. Na sua opinião, qual é mais importante? 15 milhões de crianças deixaram de nascer ou 700 mulheres que morreram? Com toda a certeza, a vida das mulheres que já estão vivas, trabalhando, pagando imposto. Nossa, então e cuidando de seus filhos, de seus netos, de seus familiares. Não paga imposto. Porque o homem aborta quando o neném nasce ou quando fica sabendo. Aí, porque está no corpo da mulher, aí o Estado tem direito. Qual homem? Qual homem? Eu não sou esse tipo de homem, não. Pois é, mas eu não tô falando de você. Não, eu só tô falando porque você e falou... nem eu tô falando de mim, porque eu sou mãe de uma menina de 12 anos. O homem é artigo definido. Então você citou ali todos os homens. Eu acredito... Determinados homens, Eu acredito, talvez até na minha ingenuidade, que a maioria dos homens são bons, ou não? Não, eu não sei. Para você, para mim, a maioria do ser humano é bom. Eu sou uma cientista, e eu não sei de que onde você parte o homem ser bom... Ou a maioria dos homens ser bom. Eu sou uma cientista, eu lido com dados. Eu não sei o que bom... O que é bom dizem que 20% da população são pessoas más. Isso é dado científico. Pois é, mas dado científico da onde? Então, a maior Quem parte fez essa pesquisa? É pessoa boa. Não lembro mais, mas então aí fica complicado, gente. Conversar aqui do mundo das ideias, que cada um pode inventar um dado aqui, que não sei de onde que tirou. Todos esses dados que eu estou colocando Você tem que trazer. Eu falei aqui e trouxe. Eu disse o seguinte, naquilo que eu acredito, aí é uma crença. Isso. Para mim, a maioria das pessoas são boas.
Para você, a maioria das pessoas são boas? Sim, diz que é só 20% que são más. Exatamente. Então Existe um dado. E para você? Não, olha, eu vou falar de novo. Então, eu sou cientista e pesquisadora. Então, quando a gente fala o homem... Eu não sei qual que é o bom que vocês estão falando. O que é um homem bom para você, Rafael? O homem bom, por mata, exemplo, nesse contexto, é um homem que não abandona o filho. Porque para minha avó, o homem bom era aquele que falava assim, era aquele cara ignorante dentro de casa, que a filha ia separar do marido, aí falava assim, mas ele te bate? Não, minha filha, se ele não te bate, ele é um homem bom. Tá, então vou que falar tinha vários outros elementos que deixavam um cara ignorante, né, difícil de convivência e tudo. Mas ele te bate? Não, então ele é um homem bom. Então, no assim, contexto do difícil a gente discutir sobre o que é bom. Então eu te falo, no contexto Porque do debate... Porque para mim, bom é responsabilidade. Manu, cumpre a sua responsabilidade legal, afetiva e financeira do pai. Isso. Mas a maioria cumpre, não cumpre, não? A maior parte dos homens. Eu tô olhando aqui. Ou o homem... Quantas crianças no Brasil não tem registro do pai? Ou o homem... Pega a porcentagem. Pode pesquisar. Pega a porcentagem. Pega a porcentagem, a gente até termina o debate agora. Não, deixa eu... Se a maioria abandonar. Quando a gente pode fazer o cálculo matemático aqui. Rafael, deixa eu procurar com calma lá, depois você dá o dado. Não, eu não tô nervosa, não. O Brasil tem mais com calma, é pra achar direitinho. 110 milhões 716 certidões de nascimento sem registro do pai. De qual período? Registro 13 de agosto de 2023. Manu, registro mais de 100 mil crianças sem o nome do pai. Peraí, 110 milhões ou 100 mil? Se fosse 10 milhões, então a gente tá com um problema, porque a gente não tem nem 110 milhões de homens no Brasil. Não, aqui, ó, 110 mil crianças. 110 mil é uma porcentagem... Tá. São muitas pessoas no número absoluto, aqui, ó, é um absurdo, mas aqui o embaixo, número percentual aqui embaixo é ínfimo. fala 100 mil Sabe crianças. quantas pessoas Esse nascem debate por ano? sobre se o homem é bom, se é ruim, eu acho que eu apresentei ele aqui porque eles não entram nessa seara de debate quando a criança nasce e são abandonadas. A gente não faz debates sobre se o pai tem que cumprir a sua responsabilidade. Então, Isso não existe. esse número comprova a minha tese, então. Qual tese? De que a maioria dos homens são responsáveis. Nascem por ano, Rafael, Sim. nascem por ano no Brasil, média de 2 milhões e 800 mil Rafael, crianças. a gente não Se faz... tem 100 mil sem registro, então é a maioria está sendo registrada. Mas eu queria para outro assunto. A gente não faz debates, infelizmente, sobre os pais que não registram os filhos. Por quê? Está acontecendo debate agora, pode falar. Já tem campanhas. O debate é sobre descriminalização do aborto, focado no corpo da mulher. A gente não faz debate desdobramentos. Porquê. Os desdobramentos você está colocando, fique à vontade para argumentar. Isso, mas a gente não faz debates como esse, entendeu? A gente não para o nosso tempo para discutir qual que é o papel do homem nessa responsabilidade. Eu sou mãe solo. Então vamos fazer esse debate aqui, a partir de agora? Criei minha filha sozinha, entendeu? E eu nunca, na minha vida política, tem 20 anos que eu debato política em todo canto desse estado de Goiás. Nunca participei de um debate que a gente discutisse sobre isso. É sempre o corpo da mulher, o direito da criança e o direito dessa criança viver depois que nascer. Vamos discutir sobre isso. Dá para adoção. CEMEI. Dá para adoção. Nós temos várias vagas ociosas de CEMEI. Nós temos altos índices de feminicídio. Nós temos baixa representação política das mulheres na sociedade. Entendeu? Tudo isso inviabiliza a criança de nascer. Não é só o ato dela fazer uma decisão. Não, aí você me desculpe, de porque se a mulher fala assim, não é só uma decisão se dela. a mulher diz, eu não tenho condições de criar meu filho, mas eu não vou matar meu filho, quando nasce, é só avisar no hospital para assistente social. Todo hospital tem assistente social. A senhora é mãe? Sou mãe de 2 filhas e avó de 2 netos. Aí você chega então no você hospital... sabe o que é gerar um filho, né? Sei, por isso que eu tô falando. Tá. A maioria, depois que nasce, ela não vai querer dar. Ela vai sustentar o filho com pão e banana. Sozinha. É o caso da Manu também. Muitas vezes Como sem a presença do Estado. Muitas vezes sem a presença do Estado e sem a presença do marido. Manu, você é mãe... A gente quer que as mulheres possam decidir sobre o destino da vida delas. Você é mãe solo. Sim. Vale a pena? Valeu a pena ter a criança? Olha, se for pra mim ter filho sozinha de novo, eu não quero. Porque é difícil. Mas você abortaria? É duro. Não, isso não diz respeito a mim, o debate. Não. Eu tô representando o debate da minha sigla, que é o PSOL. Pra mim, talvez da minha tenha vida ficado particular claro. aqui, se você quiser saber, depois nós tomamos um café e eu te falo. Não, sem problema, não preciso falar da vida pessoal, eu concordo absolutamente então, com você. Agora, a Heloísa Helena, quando fez uma defesa da vida no PSOL, ela foi expulsa por conta disso. Ela saiu do PSOL por conta disso. Não é a nossa bandeira.
Não é a nossa bandeira. Ela que fundou o PSOL não é democrático, não? Pois é, ela fundou o PSOL, mas ela destoou da política não só sobre a questão do aborto, de outros temas também. Ela não saiu, não foi só por causa disso, não. Por que ela saiu? Por conta de várias outras questões internas, de decisões que ela não tinha acordo com a política do partido. Entendeu? Não foi só sobre isso. Isso saiu pra mídia, né? Vamos voltar aqui à questão. Ela disse que a mulher paga impostos. A tartaruga não paga impostos. Não é só o ovo de tartaruga que não paga, não. A tartaruga também não paga. Não, e gente, tem direitos. Eu acho assim, muito interessante isso, assim, muito interessante. Mas você vai precisar ouvir, porque não dá pra gente aceitar uma legislação no Brasil que manda pra cadeia quem pega um ninho de tartaruga e leva para casa e manda faz pra alguma cadeia coisa, uma mulher que passou por um procedimento abortivo. E quer que as mulheres falem, não quero ter filho. Porque é isso. Não é isso. Não é isso. A descriminalização mulher que pratica o aborto, ela age dessa forma. Não quero ter filho, vou abortar. Nenhuma. Eu dou a minha mão para cortar agora. Nenhuma mulher quer abortar. Nenhuma mulher fica feliz em abortar. Nenhuma delas. Não aborta. Produção, por gentileza, busque as imagens aí de uma comemoração que houve na Argentina quando houve a descriminalização do aborto. Parecia torcida organizada. Parecia. Sim. Então, assim, eu não tenho condição de falar, a senhora é professora e a senhora estuda, pesquisa. Sim. Você também é formada, é jornalista, é escritora, vocês duas são muito conceituadas. Não dá para você afirmar que nenhuma mulher queira fazer aborto simplesmente porque não tem problema. A revelia. Não tem como, sabe por quê? Você não conversou com essas 800 mil mulheres que abortaram durante o ano de 2022. Você conversou com todas elas? Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Eu não conversei. Tem como você fazer uma pesquisa com todas essas mulheres, 800 mil mulheres, para saber qual é a causa real? Olha, a mãe do Cristiano Ronaldo tinha 3 filhos, por exemplo, ela dá o depoimento dela. Pois é. Ela teve 3 filhos. O quarto foi o Cristiano Ronaldo, ela queria abortar. Então não foi. Achava muito, né? Achava que já era muito. Exatamente, só que ela se arrependeu profundamente. Ué, se pergunta pra ela se valeu a pena ter o filho ou não. Pois é. Ela estava feliz com isso? Com o quê? Em querer abortar? Se ela tivesse abortado, o prejuízo não seria grande? Se ela ficasse feliz, gente, não tem como a gente falar aqui com a bola de cristal que a gente vai nascer um Cristiano Ronaldo, o próximo Einstein. Não tô falando. O que eu tô querendo chamar a atenção aqui é que nenhuma mulher é feliz. A vida só deve ser mantida, então, se for um grande astro, uma pessoa famosa. Eu não sei, eu tô falando exatamente o contrário. Tô falando exatamente o contrário, que você tá dando um exemplo. Terceira vez sobre o Cristiano Ronaldo. Sabe porque é emblemático. Ele é emblemático porque ele é rico, né? Porque ele é rico. Não, ele nasceu pobre. Igual Beethoven, hoje ele é rico. Porque o que acontece? Quem morre são as mulheres pobres, né? Que ninguém nem fica sabendo quem que é, da onde que ela vem, por que ela fez. Ok, vamos lá então, vamos com esse vídeo de muitas pessoas comemorando. Coloca na tela aí, Azaf, por gentileza. Mulheres comemorando, tá aí, né? O Senado da Argentina aprovou a descriminalização do aborto. Olha aí, houve comemoração, vibração. Sim, pela vida das mulheres. Algo extraordinário. Sim, porque as mulheres abortam e morrem. A gente quer que elas continuem vivas. Mas eu insisto, né? E a vida das crianças deixar de nascer. Viva. Eu só quero... A gente quer as mulheres vivas e livres. As imagens mostram, né? Essa comemoração, assim, absoluta. Chorando de alegria. Chorando, porque a gente quer as mulheres vivas e livres. Só que a gente não quer as mulheres nem presa e nem morta. É uma falácia dizer que milhares de mulheres morrem por fazer aborto. A gente sabe que isso é falácia, porque senão teria registros. E não existe. Inclusive é subnotificado. Eu acredito que não existe. Olha, eu não conheço. Sim, tem eu muito sou mais. Agora, bem de acordo com a velha, pesquisa, durante um raio de 10 anos, 700 mulheres morreram. Tá? Para mim é subnotificado também. 70 Concordo. mulheres por ano. 89 mulheres por ano, mais ou menos. Daria mais ou menos 89 mulheres por ano. Não, eu não... Da onde que é isso aí, né? Não é... Câmara dos Deputados. Se são 10 anos, 770 por ano. Pois é, subnotificados, né? Eu creio que são... sabe, 12 anos. por exemplo, ela falou que nenhuma mulher quer fazer aborto. Eu acho que muitas são induzidas a fazer aborto
porque elas ouviram dizer, não é nada ainda, é só uma massa, é só um monte de líquido que você está ali na barriga. Eu quero explicar aqui, isso aqui é um livro, a consultoria técnica é de Richard Halt Cabral. Ele, na época, né, em 2006, ele era cirurgião cardiovascular, doutor em anatomia pelo Departamento de Anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, professor assistente doutor no Departamento de Anatomia da USP, um outro da USP, professor médico colaborador no Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Anatomia. Tipo, óculos, porque, né? Na nona semana, tem início o período fetal, né? Deixa de ser chamado embrião, passa a ser chamado feto, a criança, né? Que está sendo gerada no útero materno. E o organismo, gente, ele mede, é isso aqui, ó. Isso aqui. Uma média de 4 centímetros. Só que esse serzinho aqui de 4 centímetros, ele já tem cabeça, tronco e membros. E o mais incrível, ele já tem um sistema nervoso que já passa a coordenar as atividades do corpo. Por isso, quando a gente vê naquela imagem, que tem um filme, né, que retrata quando o médico ele penetra, né, no útero, uma cânula que vai sugar o bebê, e isso vai rasgando, rasga um braço, rasga outro, rasga uma perna, rasga outra, arranca a cabeça, e depois o corpo vai exprimido, a criança fica se agitando. Por quê? Porque ela já sente, ela sentiu medo, ela sentiu talvez até dor, porque já se sabe que é aquela balela de que a criança sentia dor só a partir da 24ª semana, é balela, eu tenho estudo aqui, posso mostrar. Mas, olha o que a criança já tem, ela já está começando nela, já quase formadinho, os lábios, o nariz, os olhinhos, ela já tem os dedinhos todos das mãos e dos pés. Aqui diz que ela já pode até distinguir o início de uma unha. Então, o ser humano, com 2 meses de vida, 9 semanas, ele é uma miniatura de um bebê lindo, fofo, que quando nasce todo mundo quer pegar, beijar e abraçar. Ele é uma miniatura. Então, se as mulheres realmente elas entenderem, porque tem mulheres que querem abortar, eu conheço uma que já tinha 5 filhos, casada, e não queria ter o 6º. E teve o 6º? Acabou tendo porque ela tentou abortar e não deu conta. Tomou lá uns venenos, e a menina, e ela chorou durante anos. A menina nasceu a mais linda dos filhos. Então, e nasceu perfeita. Só um parêntese, Valdineia, é o seguinte, mas uma outra pesquisa abortar, que deveria já ser tinha feita, 5 filhos. Uma outra pesquisa que deveria ser feita também é, das mulheres que abortaram, quantas se arrependeram, qual o percentual? Nossa, porque eu acho que é muito alto. Porque eu tenho relatos de mulheres que têm traumas profundos por conta do aborto. E na minha crença pessoal, aí é uma opinião, eu tenho certeza absoluta que o trauma é muito maior de quem abortou do que quem deixou a criança nascer, mesmo que a gravidez fosse indesejada. Essa é a minha percepção muito clara. Eu conheci uma mulher... eu conheci uma mulher com 70 anos. Quando a gente conversou sobre essa questão de aborto, essa mulher chorava, parecendo um bebê. Sabe aquele choro de... E a gente começou a ficar um grupo de mulheres juntas, e a gente começou a ficar assustado, o que foi? E aí ela disse que tinha abortado há mais de 50 anos. Ela tinha feito 3 abortos. Não passou o trauma, né? Não passou. O trauma não passou. Isso. 3 abortos. Não passa. Isso é importante também. É melhor ter o filho e entregar para adoção. É menos trauma, muito menos. É importante a gente tratar desse sofrimento, porque tudo faz parte de uma cadeia que nós precisamos pensar e produzir política social, pública diante disso. Eu não imagino qual que é o sofrimento dessas mulheres. Tanto na hora que estão passando pelo processo, na tomada de decisão, são momentos muito dolorosos. Terríveis. Né? De tomar essa decisão de fazer uma coisa clandestina, de vários procedimentos que nós já passamos aqui, e depois da mulher lidar com isso a vida inteira. Mas tudo isso, ela faz parte de um cenário de culpabilização e de criminalização, né? Se a gente tivesse, e aí eu bato nessa tecla, porque
a gente precisa, a Rosa Weber, ela colocou um outro conceito nesse debate, ela incluiu, que é a justiça social reprodutiva. A justiça social reprodutiva está relacionado, não é só com a concepção, não é só se o bebê tem unha, se não tem, se tem oi, se não tem, não é só com isso. Porque nós somos sujeitos sociais e políticos, nós precisamos, né, conviver em sociedade, e essa sociedade, existem leis, regras que nós, enquanto mulheres, cumprimos. Né? Então, quando a gente vê mulheres nessa situação de sofrimento, não é só vai liberar o aborto, faz quem quer e tchau, vou virar as costas. Não, eu tô batendo nessa tecla aqui. Você tocou num ponto importante. Que é a justiça social reprodutiva, é que essa educação sexual chegue nas escolas, que campanhas de conscientização seja bandeira de luta do Mas eu acho que todo mundo SUS, concorda com isso e você entendeu? tem razão. Mas não agora, tem. Agora tem um detalhe. Tem agora, pouco. Tem que chegar lá na periferia. Agora tem um detalhe. Tem que chegar nos barracos, nas ocupações. Vamos imaginar que o aborto fosse liberado no Brasil, certo? Ou seja, quem mais sofre com essa situação da gestação, muitas vezes indesejada, é a mulher pobre. Isso é indiscutível, eu concordo com você. Agora, você imagina, com a saúde que nós temos hoje, se o aborto fosse liberado, e como que ficaria essa situação no SUS? O SUS são 12 semanas apenas. Hoje a gente tem pessoas na fila para fazer cirurgias seríssimas e não conseguem. Na prática, você acha que o Brasil iria dar conta de dar essa assistência? Então, de fazer o aborto de maneira legal? Não seria um caos? Outra coisa, você imagina o comércio das clínicas particulares que não haveriam. Outra coisa, quem queria fiscalizar se a grávida estaria com 12 semanas, ou 13, ou 20 semanas? Ou seja, na prática, existiriam muitos fatores complicados para essa legalização ou não, Manu? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei que mundo vocês estão vivendo, mas o aborto o povo já faz. Essas clínicas que você está falando aí que vai ter um comércio, elas já existem. Essas clínicas. Tá, mas e o SUS? Né? E o SUS? Vamos o SUS daria conta? Isso, vamos focar no SUS, porque essas clínicas particulares já existem. O SUS daria conta? Aí, o que acontece? É o que eu tô falando, desde o início eu já respondi a sua pergunta. Se a gente não tiver uma rede pra gente trabalhar esse tema, que não seja focado só na concepção e na culpabilização da mulher, com certeza a gente não vai dar conta desse debate, não. Não, eu tô perguntando de maneira prática. É preciso que o SUS tem condição. Tem condição? Tem condição. 800 mas é preciso mil procedimentos por ano? Não. Você que trouxe o dado. Não, eu tô falando assim. 800 mil abortos por ano. Pois mas você trouxe o dado. Não, mas o SUS daria conta? Pois é, Rafael. Olha o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Não é real. Se a gente faz campanhas, se a gente faz campanhas de conscientização, se as mulheres têm mais acesso a procedimentos conceptivos, se as mulheres têm orientação psicológica e outras condições de melhorias de vida, emprego, creche, representação, esse não é um debate, gente, o que eu tô querendo dizer então aqui, não pode que a gente vai agora. discutir. Então não pode legalizar agora. Tem que legalizar agora e andar junto, porque as coisas não é feito por parte. O Estado primeiro tem que ter faz isso, depois então, aquilo. Não é junto. O debate de descriminalização do aborto tem que ser casado com a política de justiça reprodutiva. A Valdineia trouxe um dado aqui que você colocou, que ela até questiona esse dado das 800 mil mulheres que abortam. É por causa do SUS, né? O SUS, segundo o SUS, as internações por abortos são cerca de 200 mil por ano. E os médicos experientes estimam que 25% dessas 200 mil mulheres estão lá porque elas mesmas começaram a provocar o aborto. Entendeu? E aí, quando começa a provocar, claro que tem que tirar o bebê, porque vai apodrecer dentro da mulher. Por isso que é subnotificado, né? Porque tem mulher que faz em casa e ninguém nem fica sabendo. Fica como... as que conseguem fazer perfeito em por casa... isso que o dado é subnotificado. Né? Tem muito mais mulher que faz. Tanto é que eu não conheço nenhuma mulher que já fez, sinceramente. Não, mas você é homem. As mulheres não vão falar isso pra você. Vai falar pras outras afins, eu também conheço, entendeu? Tem essa senhora mesmo que ia abortar, que é uma mulher amiga minha, que ela ia abortar. E falar isso, porque você ela ia abortar a minha amiga, né? Essa senhora é a mãe da minha amiga. Eu conheço poucos casos. Mas a verdade, olha, ela gosta de dados. Aí ela fala assim, mas é subnotificado. Se é subnotificado, a gente não tem como estimar o que foi subnotificado. Concorda ou não, Manu?
Não, eu tô falando que a situação é mais grave. Não. Ainda mais grave. Você falou porque que é tudo precisa subnotificado. de dados. Se o SUS diz que são 200 mil, 25%, elas estão lá, eles não vão pôr no laudo que a mulher tentou aborto. Eles vão terminar de ajudar a fazer a curetagem e mandar para casa. Subnotificado. Entendeu? Então, vamos dizer que dessas 200 mil, eles sabem as que provocaram o aborto, que começaram, e as que foi natural. Então, são quantas? 50 mil. Não, 50 mil. Subnotificação não é isso, não. Tudo bem. Aí você diz que é subnotificado, mas você não pode pôr uma subnotificação de 10 vezes mais, isso é um absurdo. Não, mas eu não tô colocando, eu falei que é subnotificado. 50 mil é o dado. É o dado que é um dado? Existe. Não, o que é um dado subnotificado? É muita existe coisa, um dado inclusive. real, existe um dado mas que é levantado pela pesquisa que o SUS, o Ministério da Saúde, faz. Esse a gente está falando um dado em cima de 2021, que era a gestão do governo Bolsonaro, entendeu? Esse dado é o quê? Como que ele é coletado? As mulheres que vão lá por alguma complicação, né? Que o SUS faz, não. Então, existem mulheres que fazem, que não tem complicação e que a gente não fica sabendo, entendeu? Então, isso é a subnotificação. Sim, mas você não tem então, esses tem dados. Mais. Você não tem esses dados. Por isso que é subnotificado. Agora, vamos continuar aqui. Chama o nome, vamos a partir dos dados que existem. Não, que existe subnotificação, existe. Claro, mas a gente tem que basear em algo que existe. Aí, o que o IBGE disse em 2013? O IBGE disse que estima-se que para os abortos naturais são 7 vezes mais do que abortos provocados. Isso é uma estimativa... 10 anos atrás. Do IBGE. 10 anos atrás, mas o ser humano não mudou, não. O ser humano não muda tanto assim em 10 anos, não. Então, se os abortos naturais são 7 vezes mais do que os abortos provocados, então vamos pegar, vamos nesse raciocínio. Pega esse raciocínio aí, tá? Então, se é 50 mil não, o que elas colocam, 250 mil a 500 mil mulheres, é isso que colocam o subnotificado? Quanto é? Não tem como a gente saber como. Então, o que são os 800 mil? 800 mil, de acordo com um dado que ela trouxe, de mulheres que abortam todos os anos no Brasil. Então, você deu um dado que não existe. Não, gente, pelo amor de Deus. 50 mil. Nós estamos falando aqui de pesquisa séria. Mas que pesquisa séria é essa? Nós estamos falando de pesquisa séria. Do Ministério da Saúde. Não. Juntamente com a UNB. Entendeu? O UNB é o UNB. Não, o UNB é o UNB, não. Essa pesquisa foi feita não é do Ministério pelo Centro de Pesquisa da UNB. Então, por entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Mas o que tem a ver essa divergência de número? O que eu estou querendo dizer com essa divergência de números é o seguinte, que... os médicos obstetras, eles dizem que é natural que 10% das gestações acabem em morte. O aborto natural. Aborto natural, 10% das gestações. Sabe quantos bebês nascem no Brasil, em média, por ano? 2.800.000. Então, 10% desses seriam... Não existiram, naturais, né? 280 mil. 280 mil não nasceram porque foi um aborto natural. Espontâneo. Se os médicos dizem que, em média, dos abortos que chega neles, 25% é provocado, então não pode ser esse número todo, porque senão o Brasil teria que nascer de 10 a 15 milhões de crianças por ano, e nasce só 2.800.000. Eu pesquisei. Entendeu? Então os dados são muito... Essa subnotificação é muito complicada. Deixa a Manu trazer os dados da pesquisa que ela tem aqui. Isso, é um dado que saiu agora, né, na última semana agora, nas 2 últimas semanas atrás, de 2023, de setembro, que 1 em cada 7 mulheres comete um aborto. Sim. Menos... eu li isso também. Isso. Okay. Que está entre a casa de 12 e de 40 anos. Ok. Então, é complicado porque é uma última pesquisa nacional de aborto, que foi feita em 125 cidades, da região Norte e Nordeste. Por que a pesquisa ela é importante? Não é porque eu gosto de número, não. É porque ela ela coloca a gente em um local para a gente analisar de forma mais palpável, né? Então, independente se o número é alto, se o número é baixo, e aí eu quero fugir mesmo dessa seara de números, o dado real, da materialidade, da vida real, é que as mulheres fazem aborto.
Sim, a lei é incompetente. Isso é fato. Entendeu? A lei é incompetente. E o que a gente pode fazer para melhorar isso, para mudar essa realidade? Prendendo as mulheres? Enterrando as mulheres? É dessa forma que a gente vai lidar com esse problema? Porque isso é um problema real. Independente se é 800 mil, 200 mil, 50 mil. Se um adulto que a gente vai fazer? Outro, se um adulto mata o outro, ele deve ser preso? Homicídio, né? Homicídio. Você não considera o aborto um homicídio? Não. Aí já é uma crença pessoal. Você considera Não, o não é aborto crença, não é crença, é ciência. Tá, Ciência diz que é um ser humano. Ok, você considera um assassinato? Claro, é um ser humano. Só que é um ser humano que ainda não saiu do útero materno, como a tartaruguinha dentro do ovinho, que é preservada pela lei. Voltou a tartaruga, do início ao fim, mas infelizmente. Não tem como, gente, não tem como não comparar. Agora, outra coisa importante pra gente fechar, é que dizem que aborto, se for liberado, tem menos. Que palhaçada é essa que tem menos? Tem muito mais aborto do que no Brasil, a gente vê no Reino Unido, a gente vê na Romênia, que se tivesse a população do Brasil, seriam 900 mil abortos. Se tivesse a população lá, desse tamanhozinho, seriam 900 mil abortos por ano. E o Brasil não tem 900 mil abortos por ano, e por aí vai. Ok, para fechar, assim, o que a mulher tem que pensar muito nesse caso é no arrependimento. Por quê? Porque tá matando uma vida, no momento da gestação, muitas vezes a mulher fica desesperada mesmo. A Manu, em alguns pontos, eu creio que ela tem razão. Né? É o abandono, o pai não quer nem saber, ela não sabe. A ausência do Estado. Às vezes não sabe nem quem é o pai. A ausência do Estado, não tem trabalho. Essa situação toda. Violência. Agora, ela vai decidir em um momento. Mas o que virá de arrependimento pela vida toda é algo grande. E pelos depoimentos que eu tenho, que eu pesquisei, é algo muito traumático. Talvez o maior trauma da vida de uma mulher é quando ela aborta. Com certeza. O desespero é quando ela aborta. Por isso que então, não pode ser legalizado. Será que vale a pena legalizar? Essa é a pergunta que a gente faz. O pessoal pode discutir isso? Tem gente que é a favor, é contra a descriminalização? Ou o pessoal não aceita o contraditório? Não é que não aceita o contraditório, gente. É pauta. A Heloísa Helena saiu. É pauta da luta das mulheres, pauta histórica. Nós não estamos discutindo isso aqui agora, não. Tem mais de 40 anos que a gente discute sobre a justiça social reprodutiva defende a vida, das mulheres. Não defende? Pois é, na sociedade em geral. Pois é, a gente defende porque o pessoal é uma bolha. O pessoal é uma bolha. Nós temos os melhores parlamentares. Inclusive, os parlamentares do PSOL ganhou em primeiro e segundo lugar do prêmio Senado, do prêmio da Câmara dos Deputados. Não é só o pessoal que é uma bolha. Quando a gente fala bolha, é porque representa uma parcela significativa, uma parcela X da população, como o PT representa, como o PL representa. Eu acho assim, vou dar uma opinião. O conjunto desses partidos fazem o todo. É por isso que eu estou falando que é uma bolha nesse aspecto. Eu vou dar uma opinião aqui, que enquanto a gente não ampliar a discussão sobre a interrupção voluntária da gravidez para a questão da justiça social, nós vamos continuar patinando e as mulheres vão continuar morrendo. Ok. Muito obrigado, Manu Jacob, presidente do PSOL Goiânia, professora, doutoranda em educação pela Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado. Muito obrigada e eu estou sempre à disposição. E vai ser chamada mais vezes, com certeza. Valdinela Ladislau, jornalista e grande escritora. Muito obrigado. Obrigada. Só quero dizer que não é uma pauta das mulheres, é uma pauta de alguns partidos políticos. Muito bem, muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia. Fiquem com Deus e até a próxima.